Olá, boa noite. Vamos lá, chegando para mais uma live do Gilmar Mendes Convida. Boa noite, salve Jorge. Acabou de entrar aí, meu querido lá de Castelo Branco. Espera aí que eu vou tentar já colocar aqui o tema. Fixar aqui o tema de hoje. A live hoje muito interessante. Uma área não tão conhecida. Pronto, tema fixado. Salve Jorge. Louro Contabilidade, é sua praia, né, grande Louro? Agora eu sei quem é, não vai reclamar de nota não, viu? Sem correr de nota hoje. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Luciana, grande figuraça Luciana, diretamente do São Rafael, né? Bom, uma área não tão comum, né? Primeiro agradecer a vocês, tá aí mais uma vez, né? Vamos entrando aí, convidando o pessoal. 24, deve bater 80 mais ou menos aí hoje. Convida, clica aí no aviãozinho e chama os amigos, chama as amigas e chama as inimigas também. Rapaz, tô me achando bonito hoje, tá parecendo que eu tô com o rosto, parece até que eu fiz limpeza de pele, mas não foi porra nenhuma, é o celular que é bom mesmo, viu? Agradecer aí a grande parceria e o patrocínio da Thomson Reuters, né, um dos melhores softwares de contabilidade, departamento pessoal, fiscal da atualidade aí, fornecendo soluções para ir facilitando a vida, né, da gente, contador, quem atua aí também na área fiscal, na área de pessoal também. A gente super recomenda aí a Thomson Reuters, a nossa querida Dominion Sistemas, como é popularmente conhecida aqui, né? E o tema de hoje, né? Tema muito legal, bem interessante. Vamos falar um pouco aí sobre entidades sem fins lucrativos, né? Com foco aí na área contábil e na área fiscal. Ana Paula Rodrigues, olha minha sobrinha também chegou na área. Já vi que o meu convidado tá aí, já vi que ele já entrou ali, já mandou uns coraçãozinhos, daqui a pouco eu te chamo para entrar, tá? Gente, semana que vem, dia 10 à noite, 11 sábado o dia todo e dia 12 pela manhã, curso de departamento pessoal super estourado, viu? Estourado. Tinha 10 vagas, deve ter umas 5, recorde de público aí, então corre. A gente manteve a promoção lá de R$ 200 5 vezes, preço bem acessível. Evento Triumph acabou de entrar aí, grande evento, gente. Procura esse perfil que entrou aí, ó, Evento Triumph. Eu vou participar também, uma sequência de palestras aí online, né? Participa aí, mandar um grande abraço para o nosso querido Charles. Sigam lá a página do Evento Triumph. Gilmar vai ser um dos palestrantes, mas não é para agora ainda não. Vai ser uma sequência, só gente fera. Eu cheguei a ficar com vergonha. Eu falei, me bote mais lá para frente, porque eu tô com vergonha de tanta gente boa já começar e depois ver gente fazendo melhor, né? Então eu vou aprender com os primeiros mestres para que a gente faça também um negócio interessante mais à frente, né? Convido o povo aí, eu convido o povo aí que o tema de hoje é um tema até pouco conhecido, né, da área dos profissionais de contabilidade de uma forma em geral, né, a área de terceiro setor, entidades sem fins lucrativos, assim como contabilidade pública, né, querendo ou não, é uma área que não é tão explorada, a gente não tem uma gama muito grande de profissionais nessa área, como tem na área comercial, na área empresarial, vamos dizer assim. E aqui na Bahia a gente tem uma das referências aí, que é o nosso querido Ubiratã. Mas ninguém conhece o Ubiratã, todo mundo é professor Bira. O queridíssimo professor Bira, que é o nosso convidado de hoje. Minha querida Thelma também, entrando aí da HG Service. Ó, mantive aqui, viu? HG Service, Bahia. Né? Serviço, manutenção, assistência técnica aí de refrigeração, ar-condicionado. A gente super recomenda os serviços aí da HG Service. Nova Rota que não entrou, eu mandar um abraço para Nova Rota hoje. Quem é que tem mais aqui para dar um salve antes de a gente começar? A gente vocês convidando o pessoal aí, vamos convidando. Dinha, que não sei se está aqui, está em Porto Seguro, eu acho que está aqui já, né, Dinha?
Tô vendo aqui, quem mais entrou aí, meu Deus? Que depois o pessoal vai ficar reclamando. Eu entrei, você nem falou comigo, eu entrei, nem falou comigo. Não dá pra ver não, gente. Às vezes entrou um bocado de uma vez só. Quem mais aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Agora que eu vi Louro falando aqui, cadê o site do aluno? Marta Moreira, Plas Cleise, Elisete. Olha, só um abraço, nunca mais a gente falou. Nilza, Jacinta, Dantas, lembro, fez curso comigo. Kátia, Solimar Miranda. Solimar já marcar uma live, viu? Vamos marcar uma live parecida com aquela que a gente fez lá na Dom Pedro, né? Vou te chamar depois. Me lembre pra gente marcar aí semana que vem ou até pra outra semana. Gente, vamos começar, né? Vamos começar que tem muita pergunta aqui pro nosso querido. Vocês também podem participar, eu vou deixar o chat aí. Vocês podem mandar dúvida. O tema de hoje é entidades sem fins lucrativos, abordagens contábeis e fiscais. E para falar sobre esse tema, para conversar de forma descontraída sobre esse tema, eu convidei o nosso querido Ubiratã Batista, porém super, hiper, mega conhecido como professor Bira, um dos mais queridos professores aqui da Bahia, principalmente na área contábil, na área terceiro setor, igreja, de uma forma geral, mas super querido, super carismático. Quem não gosta de professor Bira, né? Figuraça, velha guarda, sou profundo admirador, tá? Deixo aqui meus sinceros agradecimentos, inclusive por ter aceitado o convite. O mestre Bira é bacharel em Ciências Contábeis, bacharel em Direito também, ambas pela UFBA, especialista em Contabilidade Gerencial também pela UFBA, especialista em Perícia Contábil também pela UFBA e é professor de graduação e da pós-graduação, tanto da Cairu quanto da UFBA, né? Patrimônio histórico. O Bira é sensacional. Então, vou convidar meu querido aqui para entrar ao vivo, para a gente um pouquinho, tem algumas perguntinhas para fazer aqui a ele. Vocês podem entrar aí, participar, mandar dúvida. Lembrando que o tema de hoje é esse. Grande Bira, salve, salve. Tá me ouvindo? Eu já estou te vendo aí. Tá meio nublado aí, mas estou te vendo, viu? Tô lhe ouvindo bem. Pronto, massa. Todo padrão FIFA, fonezinho no ouvido. Rapaz, o homem está se modernizando a cada dia, rapaz. Tem que estar no nível seu, né? Não posso Não ficar é? diferente, não, né? Que beleza. A Nelly acabou de entrar também aí, nossa querida Valdinélia. Ó pra Loura perturbando você, Bira. Foi seu aluno da pós, seu amigo da pós, dizendo, perguntando se tá no Rio Isso, Grande do exato, Sul. é. Todo gaiado esse louro, rapaz. Louro é todo gaiado, todo pra frente, É, rapaz. Lorival, velho Lorival. Grande Lourival. Me conte aí, Bira, como está a sua pessoa com essa pandemia, fazendo as palestras pelo CRC também, né? Fiquei Isso, é. sabendo. Deixa, Quais são os próximos calendários de palestras, de eventos que você vai deixa eu dar participar? uma boa noite especial aos que nos ouvem, nos veem. Muito obrigado pela essa oportunidade, Gilmar, de estar aqui com vocês. Dou primeiramente graças a Deus por essa oportunidade e a você que abriu essa porta. E eu estou começando a fazer essas lives, estou tendo o privilégio de fazer com você, que para mim é uma honra, né? Você fala do meu apelido e eu falo do seu nome, né? Eu chamo você de Gilmar Mendes do Bem, Do porque bem, você realmente verdade. é o Gilmar Mendes do Bem. Toda vez que alguém fala aqui na minha casa ou em outro lugar, Gilmar Mendes, aí todo mundo fica perguntando, o ministro? Não, eu Ministro, prefiro esse não. mesmo. É Mas tá melhor, é tudo bem, melhor. graças a Deus nós estamos trabalhando aí, já fiz alguns eventos pelo Conselho de Contabilidade, e aí vou ver se a partir dessa live de hoje a gente engata aí mais Continua, alguns outros eventos. continua, Certo? né? Estou à Vive, disposição. Vive Muito entrou obrigado a aí, todos que já estão aqui, né, conosco. nossa querida Vivian aí do CRC também tá lá com a Sim, gente, sim, Bia, figurinha, gente boa. A presença Vivian representa, indispensável. representa, né? Elisete está É mandando um isso? abraço aí para você. Isso. Quem mais? Lourival, só faz da risa. A Lourival vai perturbar demais. Bira, Hum, é uma área que não é tão comum, né? Como na área comercial, vamos dizer assim, para nossa profissão, essa área de entidades sem fins lucrativos, né? Então, vamos começar diferenciando, né? O que é que podemos entender como entidades sem fins lucrativos? Bom, de alguma forma, entidade sem fins lucrativos é um gênero, né?
uma organização religiosa é uma entidade sem fim lucrativo, mas uma associação civil também é uma entidade sem fim lucrativo. É por isso Perfeito. que, entre as pessoas jurídicas de direito privado, a legislação vai falar de empresas, vai falar de partidos políticos, vai falar de associações, organizações religiosas. Então, a gente vai falar especificamente hoje de associações, entidades sem fins lucrativos que sejam associações. Embora existam associações civis particulares, mas é muito comum você ver entidades sem fins associadas àquela comunidade religiosa. Voltei. Vamos lá, pronto. Parou, parou, Pronto, pronto, normalizou. Vamos lá. vamos lá. Isso. Finalizando essa parte, então, nós hoje vamos falar sobre entidades sem fins lucrativos, associações, alguns Associações. aspectos contábeis e alguns aspectos fiscais. O tempo não é propício para a gente se espalhar muito, né? Mas Uhum. dentro do que é possível, a gente vai falar, tocar em alguns tópicos e deixar algumas recomendações, porque se tiver a oportunidade, a gente pode estender esse projeto, esse tema em outra oportunidade. Perfeito. Então já vou deixar previamente aí o convite, que se não der tempo para hoje, ou as pessoas tiverem muitas dúvidas de outros tipos de entidades sem fim lucrativo, a gente já pode fazer outra live, viu, galera? Então, se avestem não, tá? Bira, entidade sem fim lucrativo, as pessoas falam muito em questão de ter isenção de tributos, né? Que é uma forma de não pagar tributos, aquela coisa. E muita gente confunde imunidade com isenção. Eu queria que você falasse um pouco a diferença entre uma coisa e outra e informar onde é que se enquadra essas entidades, se é na imunidade ou se é na isenção. Vamos lá. Se a gente considerar o aspecto puramente fiscal, ou seja, de tributação, as organizações religiosas estão no campo das imunidades. Imunidades não nasce o fato gerador. Não acontece fato gerador quando as comunidades religiosas recebem seus dízimos, ofertas e quaisquer outras formas de arrecadação de recursos que vai ser utilizado nas suas finalidades sociais. E aí, a outra categoria é das associações, essas têm isenção. Portanto, elas também desenvolvem atividades sociais, normalmente, de atendimento ao público carente, de algumas categorias de atividade que, por ser sem fim lucrativo, ela vai fazer trabalhos em parceria ou às vezes substituindo o Estado, atendimento ao menor pobre, atendimento ao carente, ao menino de rua e diversas outras formas. Elas são associações, portanto, um grupo de interessados, de voluntários, de abnegados, resolve constituir uma associação totalmente independente e esses associados vão cuidar de um segmento social, de uma dificuldade social qualquer. Mas, às vezes, o recurso dessas pessoas não é suficiente. Então, eles vão buscar recursos externos. Vão fazer, normalmente, os entes governamentais abrem espaços para que haja captação de recursos. É nesse momento que a associação ganha mais força, ganha mais expressão e ganha mais responsabilidade. Porque, primeiro, quando são somente os associados, você está vendo o dinheiro dos associados cuidando de uma causa. Eles mesmos se resolvem, arrecadam os recursos, aplicam os recursos dentro daquilo que estipularam. Na medida que o trabalho vai crescendo e precisa de mais recursos, eu vou buscar ou em organizações governamentais ou em financiadores públicos, empresas, etc. E aí já muda tudo. Aí já muda o cenário, porque agora receber esse recurso não implica apenas no recebimento, implica uma série de coisas para você captar o recurso e depois, uma das coisas mais difíceis é a prestação de contas. É aí que entra mais ainda a importância do contador. Exatamente. É nesse momento
que você vê visivelmente a importância do contador, porque ele precisa não somente fazer na contabilidade uma associação que tem aspectos diferentes de empresas, como fazer uma boa prestação de contas para o financiador ou órgão público. E aí entra alguns detalhes específicos que a Lei 13.019 de 2014, que eu já recomendo que todos que estão nos assistindo, é impossível você falar de terceiro setor sem a Lei 13.019 de 2014 e o Decreto 8726 de 2015, que regulamentou a lei, que lá está todo arcabouço jurídico, usando a linguagem bem chique, né? Para você definir como é que as coisas acontecem nesse tipo de entidades que captam recursos, como é que é feita a prestação de contas, como é que é apresentado o plano de trabalho e uma série de obrigações que é exigida, principalmente nos editais. Primeira coisa difícil é você atender o edital. Atendidas as condições do edital, à medida que os recursos vão sendo recebidos, entra o lado da contabilidade, do contador que faz contabilidade, mas o contador que também precisa saber fazer uma boa prestação de contas. Porque o financiador e o órgão governamental, ele não está preocupado, nem vai pedir necessariamente sua contabilidade. Às vezes ele quer por uma questão de controle. Mas o que ele quer ver mesmo é uma boa prestação de conta. Onde é que foi aplicado o dinheiro que foi arrecadado. Exatamente. Mandar um abraço aqui para nossa querida Lorena Pinho. Eu estou lhe devendo, viu, Lorena? Mas não esqueci, não. Vamos combinar. Obrigado, Lório, pelo prestígio da sua audiência. E grande Alisson aqui. Alisson é aquela figura que a gente tem o maior carinho. Obrigado também, amigo Impacto Alisson. Contabilidade aí, voando baixo aí. Contabilidade ISO 9000. Cheio de novidades. Aí a gente tem muito que aprender também com esse Alisson. Viu? Com certeza, com Temos certeza. que marcar também uma live, viu? Foi meu discípulo, então digo então ele tá bem encaminhado. Tá bem encaminhado. Olha a responsabilidade. Foi aluno de Bira, já está encaminhado. Já tem um ponto na frente, né? Louro está comentando aí, ó. Esse é um dos grandes desafios para quem não tem experiência na área. É verdade. Já falando aí sobre experiência na área, Bira, em relação à legislação fiscal ou legislação contábil aplicada a essas organizações, quais são as indispensáveis? Vai dar tia, segura aí, tia, barulho. Para quem atua ou pretende atuar no terceiro setor, você citou uma lei aí agora, que até pediram para você dizer de novo, um decreto. Quais são aquelas leis que a gente pode falar assim, ó, são as bíblias, tem que ler isso aqui, é Bíblia nessa área. Vamos lá. Né? Na área trabalhista a gente fala muito de CLT, fala muito de lei do estágio e outras. Ó, eu já vi aí. Eu trouxe aqui até algumas, mas eu vou falar, porque se as pessoas que estiverem interessadas, depois eu posso até mandar, eu cataloguei uma série de leis, momento. Ao vivo tem essas coisas, né? Vamos lá, vamos seguindo. Estou falando aqui com o nosso mestre, nosso querido e amado professor Bira, um dos mais queridos aí da área contábil, referência em terceiro setor. E ele vai falar aqui, ó, sobre as normas mais aplicáveis aí a entidades sem fins lucrativos. E depois a Elisete, Bira, só já enquadra. Elisete pediu para você falar um pouquinho sobre diárias. Ok. Falar um pouquinho a respeito de diárias. Mas vamos lá. Deixa eu só concluir. Leitura fundamental. Vamos lá. Vou dizer bem devagar para quem quiser anotar. Indispensável você ter esse tipo de legislação. Lei 13.019, de 31 de setembro de 2014. Essa lei foi alterada em 2015, através da Lei 13.214. Então, se for procurar essa lei, procure a que já esteja com as alterações. No Planalto, sempre Isso, no Planalto, exatamente. vai estar atualizada. Essa lei foi regulamentada através do Decreto 8726, de 27 de 4 de 2016. Portanto, o decreto é muito mais importante porque ele vai especificar, ele vai detalhar coisas que a lei não fez. Portanto, talvez, quando você for trabalhar, você vai usar mais o decreto, talvez, do que a lei. Ela destrincha melhor, né? Regulamenta, desmiuça, como a gente fala aqui, né? Exatamente. Depois você vai precisar, lembre que essas organizações, elas recebem titulações.
Então tem OS, tem OCIP, existe uma lei específica para as OCIPs. Alguém diz assim, eu sou uma OCIP. Não, você é uma associação com uma titulação de OCIP. E nessa condição de OCIP, existe uma lei específica, que é a Lei 9.790, de 23 de 3 de 99, que foi regulamentada pelo Decreto 3.100, de 30 de 7 de 99. Então, sempre a lei e o decreto. Depois, isso. E depois as chamadas organizações sociais, que é uma lei específica também, é 9.637 de 98. Observe que, apesar de serem leis antigas, de 97, 98, mas quando vocês acessarem, vocês vão ver que já teve algumas modificações, mas elas continuam guardando o nome, o número original, embora na própria descrição dos artigos já vem lá mencionando quais foram as alterações. As alterações. Gente, só lembrando que essa live vai ficar gravada lá no meu IGTV. Então, quem quiser depois não pegou a lei e tal, assiste de novo, que vai ter mais de forma mais detalhada, tá? Bira, fala um pouquinho aí sobre diárias, a pedido aqui de Alizete. Vamos lá. Diárias é um assunto que é tratado na legislação fiscal e, normalmente, existe uma legislação específica, eu não lembro de cabeça agora, mas posso depois, se for a Elisete, foi minha colega, é mais fácil informar para ela. Ela mesmo. E determina um valor X. Por exemplo, você vai fazer uma atividade num local que às vezes não tem estrutura, não tem um lugar para almoçar, para jantar. Então, o empregador, e pode ser a associação, estipula um valor de diária. Para que você faça refeição na estrada ou na cidade e se hospede com um valor X qualquer. Então, esse valor da diária, logicamente que quem o recebe sem a necessidade de prestar contas. Isso não significa que possa esse documento vir acompanhado de alguns documentos que sejam possíveis conseguir. A nota fiscal da pousada, o ticket de refeição, o deslocamento. Táxi. Isso pode ser que o empregador ou o financiador exija isso. Mas o documento por si só já seria suficiente, uma vez que talvez seja importante que esses documentos estejam anexados para justificar e provar que não somente ele recebeu a diária, como ele executou o trabalho. Que talvez tenha mais essa importância de dizer que executou o trabalho do que recebeu o dinheiro. Do que a diária em si. Recebeu a diária e nem executou o trabalho. Então, ela tem um valor específico, mas observe, fiscalmente, mas aí a gente está falando de legislação fiscal, que vai dizer, para evitar que você pague uma diária astronômica, o regulamento do imposto de renda impõe um valor X, mas no plano de trabalho das associações, normalmente, pela própria descrição daquela função, eu posso estabelecer diária para alguém que vai fazer uma atividade de campo mais longe, ou para aquele que vai fazer uma atividade de campo mais perto, ou talvez na própria cidade. Posso estabelecer essa diária. Pode estabelecer por quilômetro, por valores algo do tipo, diferentes. Né? Exatamente. Viu? Perfeito. Vera faz uma perguntinha aí também. Ó. Um conselho comunitário deve ter o mesmo procedimento das associações? Observe bem. Necessariamente, uma associação não precisa ser identificada com o nome associação. O seu caráter, ela falou que é, como é o nome comunitário? Uma associação comunitária. Conselho comunitário. Conselho comunitário. Deve ter o mesmo procedimento das associações? Isso. O fato de ele se chamar conselho comunitário, o seu estatuto, as suas normas internas, ela vai estar classificada como uma associação. Ela vai obedecer às normas de uma associação, embora não seja necessariamente associação A ou B. Ela pode ser conselho comunitário, mas seguir as regras das associações, ver o que é que o Código Civil diz lá. Eu aproveito para recomendar, além dessas legislações que eu já falei com vocês, tem uma lei 9.532 de 97. Você vão encontrar muita coisa útil nos artigos 12 a 17, é onde ele vai detalhar os tipos de atividades que podem ser aplicadas a associações, os tipos de associações, fala um pouquinho sobre o sistema tributário, sobre a retenção de impostos. A lei é de 9.532
132 de 97, mas ela tem 97. alterações de 2015. Já mudou Então, bastante. já mudou bastante, então tenha cuidado sempre de pegar uma lei recente. Tem outra perguntinha aqui, Bira, de Anderson. A associação paga quais taxas, quais tipos de taxas? Onde posso ver? A associação paga quais tipos de taxa? Onde ele pode ver? Vamos lá. Lembrando que essa expressão taxa... O fato de taxas, ser impostos, taxa, contribuições, será que né? ele quer saber só taxa mesmo? Né? Veja, quando você fala de taxa é pago ao poder público por uso de alguma coisa. A taxa de tem lixo, uma contrapartida. por exemplo, uma contrapartida de alguma coisa. Então, possivelmente, para que a associação possa ter essa dispensa, ela tem que pedir ao município. Então, o que caracteriza alguns tributos em relação aos entes tributantes é que não é automático. Uma associação pode comprar um carro e o fato de comprar o carro e ser a associação, ela não está dispensada de pagar IPVA. Exatamente. Peça que Estado isente. Acione o Estado pedindo isenção pelo Isso vai fato de ser acontecer também. Exato. O ente tributante é que vai conceder. Normalmente isso é uma regra, né? Se tem um imóvel próprio, vai, em tese, pagar IPTU. É preciso que, por incrível que pareça, é preciso que pedir isso todo ano. Depende do município. Às vezes tem município que dá um tempo maior, como isso é a legislação do município, pode ser que um seja diferente do outro. Perfeito. Véio Ferraz pergunta, existe alguma lei que limita o valor máximo? Acho que ele está perguntando sobre diária. Se alguma lei limita o valor máximo. Não, para associações eu não conheço nenhuma legislação que limite, exatamente porque no plano de trabalho, se uma associação ela não tem finalidade lucrativa, quando alguém apresenta o plano de trabalho e lá vai estar estipulado que Gilmar vai fazer uma perícia trabalhista no lugar X ou Y, e ele vai precisar, e a diária seja R$1.000, no plano de trabalho já foi aceito pelo financiador ou pelo órgão governamental. Lógico que, sendo um valor estipulado lá no plano de trabalho, se puder ser menor, melhor, porque vai sobrar mais recursos para a entidade. Mas é claro também que jamais poderá ser maior do que aquele estipulado. Em termos de associações, não existe limite. O limite será o plano de trabalho e o orçamento está lá no plano de trabalho. Perfeito. Louro colocou aqui diária local, regional, diária nacional, deve ser para estabelecer a questão do valor, né? Sim. E ele concorda que a cada carro comprado, tendo SEBAS, tem que pedir sempre a isenção. E Missa Oliveira, a imunidade é para os impostos, não taxas, correto, professor? Exatamente. A questão da imunidade, porque quando ele perguntou taxa, a gente não soube se ele quis dizer fato taxa ou se ele quis englobar os tributos, né? Impostos, taxas e contribuições e tal. Missa é nossa colega lá na UFPA também. Obrigado por sua audiência aqui também, Missa. Professora Missa. Perfeito. A gente falou muito em relação à captação de recursos, associações, né? Claro que para alcançar os objetivos sociais, as associações precisam de recursos. E captando esses recursos através de órgãos governamentais ou até de outros financiadores, a prestação de contas, eu tenho que apresentar os documentos originais, notas fiscais, cupom, ou pode ser cópia. Tem alguma disposição legal que liste, relacione, normatize essa apresentação da prestação de contas, professor Bira? Essa é uma das perguntas mais fáceis que aconteceu até agora. Porque isso está na Lei 13.019, isso está no decreto. Observe bem, quando alguém entrega recursos à associação, esses documentos são da associação. Ou seja, por exemplo, quando eu vou fazer uma compra de alguma coisa, o documento original fica na contabilidade da associação. Então, a lei, já sabendo disso, o financiador, nem o órgão governamental, jamais poderá exigir originais. Esse é um problema nas licitações, que eles colocam que tem que ser documento original e, às vezes, confronta com o que a lei está dizendo. Hoje já se corrigiu muito isso, já existem municípios que já entendem
mas é uma guerra. Porque eu me lembro de um caso aqui, uma colega nossa, Silvia, que é a nossa colega lá do terceiro setor, falou que uma secretaria aqui de Salvador exigiu que se apresentasse cópia de mais de 30 mil documentos. Ela disse, não tem problema nenhum. Se é para fazer, tá aqui os documentos, agora você vai ter que tirar as cópias e me entregar. Porque o original era a contabilidade. Porque o original teria que ficar na isso. contabilidade. Isso é um problema que ainda não está totalmente resolvido, mas basta olhar na lei, ela diz cópias ficam com a associação. Contabilidade. Originais fica com a contabilidade. Cópia com o órgão que financiou o recurso. Louro colocou aqui, tem financiador internacional com esse impasse. O Estado da Bahia tem uma lei específica, né? Isso. Só falando de cópia, é cópia simples ou tem que ser cópia autenticada? Essa é outra questão. Mas uma vez que é cópia, jamais poderia ser autenticada. Essa que questão tem o de Silvia, porque ela teria que pagar. Quer dizer, a associação já captou recurso para prestar o serviço. E lá ninguém vai botar cópia autenticada no plano de trabalho. Mas aí, como eles queriam a cópia autenticada, a associação teria que bancar isso. É por isso que criou o impasse. Mas não tem sentido ser cópia autenticada, principalmente para órgãos públicos, porque nos órgãos públicos bastaria um carimbo de fé pública para que esse documento se tornasse uma cópia autenticada. Para os financiadores é mais difícil isso, mas é mais fácil convencer o financiador de que a lei e o decreto estabelecem que é cópia do que os órgãos públicos. Eles são mais resistentes. Anderson pergunta aí, quais certidões uma associação precisa emitir? Bom, em tese, aquilo mesmo e não muda nada. Ou aquelas que já estariam obrigadas. Porque o Estado, por exemplo, ele quer saber se uma associação, para participar de uma licitação de captação de recursos, se ela está em dia com suas obrigações trabalhistas. Não somente daqueles que foram contratados para os projetos, mas daqueles que já são a própria entidade no regime normal de trabalho. Portanto, a exigência será daquilo que faz parte da sua atividade. Ele não pode logo pedir uma certidão de imposto de renda, de CCL, de PIS, de COFINS, já que essa entidade não tem essa obrigação, a não ser do PIS, que é específico, na associação paga PIS, 1% da folha, mas para os outros tributos não tem nenhum sentido pedir certidão negativa de ICMS, de ISS, etc. Não é contribuinte, né? Não é contribuinte. Quem foi que colocou aqui? Elaine. Aliás, peraí, alguém perguntou aqui antes. Como tratar tributariamente a agricultura familiar? Se enquadra também, Vira? A agricultura familiar? Não. A agricultura familiar tem legislação específica e não é o caso da gente tratar hoje. Não é o caso, outra coisa. Inclusive porque a agricultura familiar você vai ver aspectos em leis federais e também algumas coisas que tocam em leis estaduais e até municipais, a depender do tamanho do município, mas não tem nada a ver com a legislação de associação. Com a de hoje. Elaine pergunta aí, quais são as obrigações fiscais das entidades sem fins lucrativos? O que é que eu poderia chamar de obrigações fiscais? Vamos começar pelas retenções. A associação não está obrigada a pagar tributos, mas ela tem que reter os tributos quando ela demanda o serviço. Seja na sua condição de simples associação, quando ela contrata o trabalho, ou seja para atender à necessidade de um projeto onde ela captou recurso. Então, é emitida nota fiscal de serviço. Se tem retenção de ISS dos outros tributos, automaticamente ela é obrigada a reter e ela é obrigada a prestar conta dessa retenção. Uma das coisas que é muito difícil de trabalhar, eu percebo muito isso, é que, às vezes, a nota fiscal de serviço acontece no mês e o recolhimento é no mês seguinte. Eu sempre que posso faço esse destaque. Ora, se o recurso já está aí e você reteve uma prestação de serviço, contratou Gilmar para prestar um serviço, Gilmar prestou o serviço, apresentou a nota fiscal, lá na nota fiscal tem constante que vai ser retido ISS, por exemplo, para simplificar. Naturalmente,
esse imposto só deveria ser recolhido no mês seguinte. Mas observe, o valor foi 5.000 e 5% é 250. Eu entreguei 4.750 a Gilmar, mas o 250 só vou desembolsar no mês desembolsar seguinte. efetivamente no mês seguinte. Logo, se eu estou fazendo uma prestação de conta mensal, eu vou ver um pagamento de 4.750 no mês e 250 em outro mês. No outro. Ora, por que não paga 4.750 a Gilmar e no mesmo momento paga 250 ao fisco municipal? Porque esses documentos já ficariam justos contabilmente. Uma das coisas que eu acho estranho, Gilmar, é quando eu vejo nessas entidades uma conta chamada impostos a recolher. Não teria muito sentido. Na verdade, quando eu contrato... Passivo circulante. Na verdade, quando eu contrato Gilmar por 5.000, apenas Gilmar não embolsou 5.000 todo. Mas contabilmente falando, eu coloco ali a conta específica da prestação de serviço, composto de 2 itens. O valor líquido mais o valor do imposto, que compõe o total da despesa. O que eu vou prestar conta da despesa de 5.000 e não do valor que foi pago em 2 momentos. Que foi pago em 2 momentos, perfeito. A gente até brincou, agora até brinquei aí sobre passivo circulante e tal, por conta justamente dessa coisa que você falou de um mês do outro, e isso lembra plano de contas, né? Perfeito. Então, quais as diferenças mais importantes, né, de um plano de contas de uma empresa para o de uma associação, por exemplo? Vamos começar pelo básico, que é a equação. A equação que todo mundo conhece é ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. A equação de uma associação não muda muito. Só que você vai continuar chamando ativo igual a passivo mais... Aí surgiu um nome mais sugestivo. Patrimônio líquido social. Essa palavra social muda o conceito do que seria simplesmente um patrimônio líquido de uma empresa. Dentro desse patrimônio líquido, dentro desse plano de contas, existem algumas coisas bem específicas. A lei vai dizer que quando você estiver captando recursos, por exemplo, o recurso que você captou não pode ir para a receita da associação. É débito em caixa ou banco, é crédito em passivo, que eu gosto de chamar de recurso vinculado. As operações todas de uma captação de recurso externo, elas têm que passar por essas 2 contas. Lógico que o uso do recurso ele pode estar dividido em 2 categorias. Pode ser custeio, que é o mais comum, mas eventualmente existem projetos que precisa de um automóvel, precisa de uma máquina copiadora, precisa de outros imobilizados. Contabilmente falando, esses bens não são da associação. Eles são contabilizados como se fosse tudo custeio. Somente no momento que este bem passar para o patrimônio da entidade, que é sempre no final de um projeto, terminou o projeto, o financiador normalmente ele autoriza que isso vá para o patrimônio da associação, é nesse momento que entra uma outra diferença. Por exemplo, uma associação tem um projeto de 5 anos, de 2 anos, cumpriu o projeto, tinha comprado um veículo e depois do 2º ano, esse veículo foi cedido para a associação. Aí eu sempre pergunto, como é que se contabiliza isso? No momento da compra do bem ou quando a associação recebe a doação no final do projeto? Não é? Essa é uma dúvida cruel. Mas vamos pensar, naquele primeiro momento, o patrimônio da associação não tinha um veículo, embora tivesse uma nota fiscal em seu nome. Porque ninguém vai comprar veículo em nome do projeto, você compra veículo em nome da associação. Inovação. É isso? Agora, no patrimônio da associação é só depois do 2º ano, no 3º ano. Aí eu pergunto, se ele não estava registrado contabilmente na contabilidade da empresa nesses 2 anos, no 3º ano, quando ele entra no patrimônio da associação, ele efetivamente ele é um bem usado. Como é um bem usado numa empresa? Eu vou dar o mesmo tratamento. Se ele já sofreu depreciação. Era 40.000 e agora vale 30, é esse o valor que foi incorporado ao patrimônio. Eu deixo sempre essa pergunta para fazer um suspense. Eu vou debitar na conta veículo, mas eu vou creditar em que conta? E aí é que surge uma outra diferença. Já que não há o desembolso, não há um valor a pagar futuramente, é o que? Doação? Agora eu fiquei na dúvida. Deu um curto aqui. Eu acho que a gente não pode ficar preso a plano de conta de empresa.
eu já começo dizendo que o patrimônio líquido é patrimônio líquido social. E onde seria capital social, eu chamo patrimônio social. É como se fosse na constituição da empresa, o sócio dano do veículo. Vamos lá. Uma empresa, por exemplo, SAs, tem reservas. Sim. Uma associação, tecnicamente, ela não precisa de ter uma reserva, mas eu posso debitar esse veículo na conta veículo e criar uma conta chamada reserva de doações patrimoniais, ou simplesmente doações patrimoniais. Eu sou livre. Fica lá no PL? Lá no PL mesmo. Por isso que é diferente. Porque você vai ter uma conta que vai registrar o fato. Repare que o seu patrimônio cresceu no ativo, sem haver desembolso financeiro nem geração de e nem geração de passivo. Para onde vai? Se foi um presente que você recebeu, é outra coisa simples. A associação recebeu um terreno para construir a sede. Vai debitar em terreno. Você vai acreditar onde? Aonde? Doações patrimoniais. Cria uma conta lá no PL, doações patrimoniais. Ou, se quiser mais pomposo, reserva de doações patrimoniais. Isso. Aí eu posso levar para a conta patrimônio social diretamente? Não deve. Porque esse bem veículo estaria associado, ou os bens que a empresa recebe em doação, poderiam estar associados contabilmente, até prefeito de auditoria, por exemplo, que essas doações estão vinculadas a essas contas de reserva. Uma outra mudança. Lembrando que isso é um fato modificativo, né? Pois aumenta lá o PL. Isso. Lembrei lá de contabilidade básica, permutativo, modificativo. Essa é uma coisa que, às vezes, mesmo lá na graduação, a gente demora de entender. Mas, bola para frente. Você falou uma coisa interessante aí, relacionada a patrimônio líquido social, né? Quais diferenças importantes a gente pode destacar ao analisar o PL de uma empresa e de uma organização de sociedade civil? Vamos lá. Em primeiro lugar, existem legislações no Brasil que diz que a categoria de ser sem fim lucrativo é aquela que vai dar prejuízo. Em tese, não é nada disso. Ela precisa se sustentar. E por isso é que na associação a gente não chama nem lucro nem prejuízo. A gente superávit e déficit. É uma expressão também específica de associações. Eu vou ter no meu patrimônio líquido uma conta chamada déficit acumulado, se for o caso, que não é recomendável, ou superávit acumulado, que equivaleria àquela conta de lucros acumulados. Naturalmente, tendo essa categoria de superávit acumulado, ela se caracteriza exatamente porque esse recurso terá que ser reinvestido na própria associação, na própria entidade. De que forma? Isso é muito comum, por exemplo, ao prestar contas, o financiador quer que você use o dinheiro até o máximo possível. Ele quer não somente que você use ao máximo possível, porque a suposição, se você catou 200 mil reais e apresentou um orçamento de 200 mil reais, em tese, é para você usar todo esse dinheiro. É para você gastar todo. Mas vamos imaginar que você só gastou 190. Tem duas possibilidades: de devolver esses 10 mil para o financiador, ou o próprio financiador, ele sabendo que a entidade tem uma boa probidade, é séria, transparente, ele deixa que a entidade fique com esse recurso. Observe que isso estava numa conta específica do ativo circulante, não era? Banco Brasil, conta tal. Isso. Conta específica. Agora esse dinheiro, uma vez que o financiador cedeu para a associação, temos que fazer 2 lançamentos contábeis. Primeiro, transferir da conta da associação para a conta de movimento da associação e contabilmente registrar o ganho desses 10 mil. Repare que são coisas independentes. Lembra que eu falei que eu capto recurso é banco e eu uso recurso é passivo e vou jogando essas duas contas. No final, o que eu captei foi 200 mil, o que eu gastei foi 190, na conta da associação tem 10 mil. Isso, o que é que o financiador diz? Transfira para a sua conta própria. Você, tá bom, aí eu vou debitar 2 lançamentos, não é um só não. Eu vou debitar o passivo, esses 10 mil, para zerar, certo, e vou creditar 10 mil na conta da associação. Primeiro lançamento. O segundo lançamento, agora o dinheiro entrando na conta da associação.
10 mil bancos da associação Reserva de Doações Patrimoniais em Dinheiro. Lá no PL. Perfeito, perfeito. 10, É uma coisa diferente, o né? buraco é um pouquinho mais embaixo, né? O negócio é diferente. Espero que tenha sido claro. Nandim me pede para você falar um pouco sobre o Nadina, novo não? marco. É Nadim? nandim.lc. Vamos Fale lá. um pouco sobre o novo marco regulatório do terceiro setor, Emiroski. Vamos lá. Fala um pouquinho aí, 5 A Lei minutinhos, 3 minutinhos. 13.019, ela é chamada de Marco Regulador das Organizações da Sociedade Civil. Esse é o nome técnico que a gente deveria chamar, mas todo mundo se acostumou a chamar terceiro setor e é o nome mais conhecido. Uhum. Então, se quiser saber sobre o marco regulatório do terceiro setor, é a Lei 13.019. Eu sempre recomendo que lá no planalto.gov.br pegue a lei já compilada que vai trazer todas as alterações. Aconteceu uma alteração bem grande em 2015. Esse é o marco regulatório. Então, cada município e cada estado tem o seu documento próprio. Eu anotei até que o município de Salvador tem uma lei de 2016, deixa eu ver se eu encontro ela aqui, que é o MIROSC do município de Salvador. Marco regulador das organizações da sociedade civil. O Estado da Bahia, ele criou um marco regulatório, ou seja, convergindo todo tipo de recurso destinado a essas entidades, vão ficar concentrados nesse item. Juntou. O município de Salvador também fez isso. Tem que olhar cada um, para quem estiver fazendo captação no estado, no município ou a nível federal, esses são os marcos regulatórios. Beleza. Leandro Rocha, boa noite. Como contabilizo despesas bancárias e juros que não são custeadas com recurso de terceiros, pois nas despesas custeadas reconheço a receita e diminuo o passivo do convênio? Vamos lá. Como contabiliza despesas bancárias e juros que não são custeadas com recurso de terceiros, pois nas despesas custeadas reconheço a receita e diminuo o passivo do convênio? Eu vou falar de uma só, estou falando de uma só, estou falando das duas. É uma norma que bancos não poderiam cobrar nenhum tipo de tarifa. A gente chama de despesa bancária aí. Essa tarifa não pode fazer parte da prestação de conta, mas os bancos insistem em cobrar. Logicamente, se ele insiste em cobrar, vai sair da conta específica do projeto. Daquele projeto. Então, pegar um exemplo de 100, eu teria que contabilizar 100 no passivo, 100 nessa conta, porque saiu da conta do projeto. A associação terá que reembolsar esses R$100 no projeto. Aí a associação vai transferir R$100 para a conta do projeto. Da conta dela para o projeto. Isso, ela vai debitar despesa bancária. Quando ela acredita na conta dela, ela está transferindo o valor para a conta do projeto. Então, quando o projeto recebeu uma saída primeiro, porque o banco tirou a tarifa, mas recebeu um depósito depois que mata essa operação. Então, é como se não existisse esse valor. Isso vale para a despesa bancária como vale para os juros. Perfeito. Uma perguntinha aqui agora, ligada um pouquinho aí ao departamento pessoal, a área trabalhista. E é você mesmo que vai responder, né? Não, você que é o mestre disso aí. Não sei nem para que lado vai. Como a menina falou aqui, eu estou aprendendo pra caramba, nem sabia que isso existia, uma pessoa colocou agora há pouco. Do ponto de vista trabalhista, sim, que tratamento deve ser observado em relação à mão de obra, mais encargos sociais nos projetos, quando essa mão de obra é de colaboradores já existentes ou de outros contratados para ser utilizado somente no tempo de execução daquele projeto? Ok, vamos pegar um exemplo bem simples. Vamos imaginar que uma associação tem um empregado da associação, tudo da associação, e ela ganhou um recurso, captou um recurso e vai fazer um projeto, digamos, de educação física. E ela precisa contratar um professor de educação física. Ela já tem um professor de educação física, vai contratar um outro por causa do projeto. Esse empregado, do ponto de vista trabalhista, não é empregado do projeto. Ele é empregado da associação. Portanto, as obrigações de natureza fiscal é trabalhista, normal, toda da associação. Não vou discutir a questão do contrato a termo, não é isso. Vamos para o mais objetivo. Isso. Então,
esse professor de educação física, ele vai entrar na folha de pagamento da associação. Vamos imaginar que, especificamente, esse professor de educação física contratado para o projeto, eu já sei quando ele começa e quando ele termina. Como eu já sei quando ele começa e quando ele termina, em tese, no meu plano de trabalho eu já especifiquei as remunerações dele, já prevendo até possíveis aumentos, os encargos sociais dele, o momento de sacar a FGTS, os 40%, e já no meu plano de trabalho, no orçamento, já está tudo previsto. Então eu vou atender essa legislação específica e vou contabilizar como se fosse um empregado que eu já sei que vai sair e contabilmente ele está na contabilidade da empresa. Portanto, do ponto de vista de mão de obra, não muda nada. Ele é empregado do projeto. O que é que acontece nesse momento? Se eu tenho somente esse professor de educação física no projeto, normal. E se esse outro professor de educação física, ele pode também fazer parte do projeto? Pode. Nesse momento, o desembolso financeiro dele será feito com recursos do projeto e não com recursos da associação. Porque nesse momento ele está meio que alocado no projeto. Exato. E não de uma forma geral, ele está de forma específica naquele projeto. Não me arrisco a detalhar isso nesse momento contabilmente, porque a forma de contabilizar é igual, ou seja, você vai gerar essa folha de pagamento normalmente, e depois a parcela que era do empregado, que é seu, associação, você vai transferir o recurso, porque eu que sou o empregador é a associação, o empregador não é o projeto. Na medida que eu pago o recurso ao meu empregado, que está em meu nome, embora seja do projeto, eu vou lá e transfiro o recurso do projeto para a minha conta bancária. Entendeu? Porque é a empresa que faz o pagamento. Exatamente. Ela não tira o dinheiro direto do projeto, ela faz o pagamento e se reembolsa do projeto. E aí gera lançamentos contábeis específicos desse fato. Não é muito difícil, mas precisaria de mais tempo para explicar cada fato. Explicar melhor. Paulo pergunta aí, nesse caso não seria melhor contrato determinado, eliminando os 40%? Ele está falando em relação ao contrato a termo. Isso. Por isso que o plano de trabalho orçamento depende da duração do projeto, também. E nesse caso, quando você já sabe que esse contrato é a termo, atendendo aquelas condições, possivelmente o desligamento vai ser pelas cláusulas das normas trabalhistas. Elisete pediu aí, se der tempo, se você puder falar um pouquinho sobre notas explicativas. Bom, se quiser, se puder, dois minutinhos aí, que nosso tempo está acabando, tranquilo. Ainda tem mais uma pergunta aqui. Notas explicativas não tem um padrão. Mas eu sempre recomendo o seguinte, se é a primeira vez que você vai fazer, não tente inventar. Procure outras organizações sem fins lucrativos que já tenham know-how, já acostumados a fazer nota explicativa. Na verdade, você vai dizer o seu objeto social, o que é que você faz, em que é que você é bom, por que você capta recursos, quais são as suas fontes de financiamento. É mais ou menos contar a história da associação, em poucas palavras. Falar das atividades sociais, mas tem coisas que são específicas, porque às vezes você capta recursos totalmente financiado. Muitas vezes um financiador financia uma parte, um outro financiador financia outro. Tudo isso tem que ir para as notas explicativas. Se você desenvolve diversos projetos ao mesmo tempo, de categorias diferentes, é a nota explicativa que vai dizer isso. Ou seja, agora não é a visão do financiador nem do órgão governamental. Agora é a visão da sociedade. Agora é a hora de alguém que está olhando o seu balanço e vendo que você presta conta à sociedade através das demonstrações contábeis, sejam elas de qualquer natureza. Uma das coisas que vocês vão ver lá, que não é muito comum, nas entidades existe aquela figura da demonstração das origens de aplicação de recursos. Não é aquela antiga doar. É mais uma demonstração de origem de aplicação de recursos financeiros, como foram captados e como foram aplicados. Mas, em suma, é isso mesmo. Notas explicativas são informações. Você pode até buscar a da lei das SAs, que ela te dá um norte de informações, mas não se baseie por elas, porque para esse tipo de entidade é completamente diferente. Específica, né? Mandar um abraço. E aí, Elaine, confirmando, corroborando com seu pensamento aqui. A contabilidade é linda, seja ela em qual área for.
Pois Mandar é. aqui um grande abraço ao nosso querido Charles Bulhões, grande figura, grande mestre aí na área de administração, marketing, liderança. Bira, teve pessoas que entrou na live aí que é de outras áreas e aprendeu Hum. pra caramba, como eu também aprendi Opa, pra caramba. E teve muito gente que obrigado. gostou. Falou assim, Ótimo. poxa, é um novo mundo, né? Oh, meu E Deus do aí céu. Fico você, como uma feliz. referência nessa área, né? Todo mundo sabe que você é uma das grandes referências nessa área. Eu Bondade queria dos meus, perguntar, não, meus não é colegas, nada, professores nada e disso. amigos. Nada mais justo. Aquela frase, dai a César o que é de César. Hum. Quais conselhos você daria para quem tem interesse em atuar no segmento de contabilidade aplicada às organizações de sociedade civil, ao terceiro setor, Bom, né? eu vou especificar dois tipos de contabilidade que é pouco explorada e tem carência muito grande de profissionais, de bons profissionais. São as organizações religiosas, e junto a essa organização religiosa tem os centros comunitários dessas organizações, que às vezes a organização religiosa é o único mantenedor, portanto você vai fazer a contabilidade às vezes da organização religiosa e da própria associação que ela mantém. E organizações do terceiro setor, que, como vocês observaram, tem coisas bem específicas. Não dá para você, se numa live de alguns minutos, especificar. Explicar. Talvez, chutando aqui, 80% das coisas elas são exatamente iguais. Contabilizar não deixou de ser débito e crédito. De crédito. Mas tem coisas que é bem específicas. Específica. Por exemplo, depreciação. Eu devo ou não depreciar? Né? Uma entidade sem fim lucrativo, já me disseram, não, mas eu sou entidade sem fim lucrativo, mas o seu bem perdeu a capacidade de uso. Perdeu. A depreciação Exatamente. seja... Aí eu levanto uma questão para os meus queridos ouvintes aqui. Se eu comprar um veículo, devo depreciar. Tudo bem? 5 anos, obedecendo às 20% normas ao ano, fiscais. perfeito. E se eu ganhar de presente, devo depreciar? Porque se eu comprei o carro, houve o sacrifício financeiro da associação. Financeiro. Pagou 40 mil por um carro e ela justifica que a perda da capacidade de uso desse veículo está na despesa chamada despesa de depreciação. Então, essa despesa de depreciação, a contrapartida é depreciação acumulada, todo mundo aprendeu isso. Agora eu vou deixar um desafio para você. E se eu ganhar um veículo de presente, que é o caso daqueles veículos que sobram de projetos, eu devo debitar veículo e creditar em reserva de doações patrimoniais. Mas eu devo lançar depreciação, não houve sacrifício financeiro, eu devo lançar para a despesa da associação? Eu vou tentar dar a resposta logo, talvez logo, para não deixar muita curiosidade na cabeça de vocês. Aí eu penso que não se justifica eu debitar em despesa. Creditar em depreciação acumulada, sim. Aí o pesquisador interessado nessas coisas e inventou, às vezes, imaginei uma conta chamada ajuste de avaliação patrimonial lá no PL. Eu vou debitar essa conta diretamente lá no PL. Ela não vai afetar o resultado. É uma conta redutora? Isso. Que é uma conta redutora, e vou acreditar na depreciação acumulada. Então, eu vou ver meu veículo pelo valor X que eu recebi de doação e uma conta de depreciação acumulada. Então, meu patrimônio está sendo mostrado. Agora, você vai ter duas contas redutoras aí, então, né? Isso. E pode ser mais de uma, né? Nesse caso aí, como seria o caso. Mas essa é especificamente para esse caso. Eu chamei de ajuste de avaliação patrimonial, como poderia chamar qualquer outro nome. Mas ela seria específica para isso. Porque a associação recebe sempre esses benefícios, né? De vez em quando, um presente que justifica quando é imobilizado. Verdade. Bira, nosso tempo está esgotando. Eu queria Faltam que você fizesse aí isso. 25 minutos? Falta 2 minutos aqui no então, máximo. Vamos lá. Daqui a pouco o Instagram abre a contagem. Né? Eu 2 queria, minutos? claro, então... né, te agradecer imensamente. Não tem nem palavra para descrever admiração, respeito. Antes de eu dar aula, eu já ouvia falar em um professor Bira, muito querido Bira. Quem é esse Bira? Quem é esse Bira? E aí, nas palestras da Cairu, eu tive a honra de te conhecer e ver o carinho, o respeito, a admiração que todos têm por você. Faço parte contigo lá da nossa Câmara de Registro do CRC, com muita honra, muita satisfação. Então, meus agradecimentos, minha gratidão e passo a palavra para ti. Eu quero, em primeiro lugar, dar graças a Deus por essa oportunidade, razão de ser de todas as coisas, mas eu estou agradecendo também, especialmente a Gilmar, que eu disse a ele que eu estou inaugurando as minhas lives.
Até agora, todo mundo já fez live, eu estou fazendo a primeira com ele. Espero que possa fazer outras. Mas eu quero dizer ao público que está nos assistindo aí, muito obrigado pelo carinho de vocês.